Pessoal, eu comecei a gravação aqui para a gente começar a trabalhar mais ou menos no horário certinho. Lembrando que o que a gente está falando aqui depois vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível nesses canais, tá? Vocês estão vendo a tela apresentada? Sim. Sim, dá para ver. Sim. Hoje é dia 7 de abril, é uma quarta-feira. Não sei se todos estão cientes, a informação que me chegou, alguém puder confirmar, é do falecimento do secretário Robério. Confirma isso? Verdade. Infelizmente, perdemos o nosso secretário. Antes de fazer qualquer apresentação, eu vou contar aqui um minutinho de silêncio em respeito ao Robério, até porque o Robério foi secretário de Ciência e Tecnologia há poucos anos aqui no Estado. Eu acho que merece o nosso respeito, tá? Ok, pessoal, vamos começar. Após a gente ter esse minuto de silêncio aí pelo Dr. Robério, foi secretário estadual de Ciência e Tecnologia aqui do Estado há poucos anos, já era secretário de Meio Ambiente do Amapá, e tantas perdas. O áudio está muito baixo, Daniel. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo bem, professor. Também estou ouvindo alguma bem. dificuldade para me ouvir? Então, acho que é um problema do seu áudio, tá, Josiane? Porque o resto do pessoal está escutando normalmente. Bom, vamos começar. Não está fácil, né? Não está fácil. A sessão de hoje, eu vou retornar aqui ao nosso ementário para que a gente não perca o fio da meada, certo? Para que a gente possa olhar com atenção em que pé estamos. Então, estou abrindo aqui. Todos vocês estão vendo a tela com o texto Conhecimentos Básicos em Ciência, Tecnologia e Inovação? Sim. Essa aula aqui, a aula primeira, já foi ministrada. Tá? Essa aula aqui primeira. E hoje nós partimos para a segunda. A interação entre academia, setores produtivos e governos é possível. Vou voltar para a guia. Vocês estão vendo agora? Trocou de tela? Sim. Sim. Bom, pessoal, a partir de agora eu não vou mais nem me dar o trabalho de autorizar a entrada de ninguém na sala, tá? Quem não chegou, assiste depois no YouTube, porque senão compromete muito a apresentação. Então, especialmente ao André, ao Fábio, eu queria pedir essa gentileza, que avisasse ao pessoal que eu já não vou mais autorizar, tá? A não ser algo excepcional, como alguém cair, etc. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Eu vou comentar no nosso grupo. Porque senão a gente compromete muito, já é rápido, já é curto, não dá para desconcentrar muito. Vamos lá. Todos vocês estão vendo a telinha, né? Com o slide. Sim. Legal. Então, o que a gente está falando hoje aqui, né? A gente está falando, está tentando pegar o fio da meada de onde a gente parou.
Onde é que a gente parou? A gente parou na ideia que ciência, tecnologia e inovação são um triângulo que contemporaneamente se forjou por uma construção histórica, que não vem ao caso aqui parar para discutir, na direção do que nós, como civilização, contemporaneamente, chamamos de ciência e tecnologia para o desenvolvimento. Só que isso, essa expectativa, porque é uma expectativa, né? De que a gente tenha a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento, muitas vezes é uma expectativa que se concretiza, ela não acontece naturalmente. Ela não acontece como resultado de algum desejo. Caso contrário, ela seria apenas uma expectativa. Ela precisa se concretizar. E como numa sociedade complexa e heterogênea como a nossa, como tantas outras mundo afora, você consegue proporcionar a ciência, tecnologia e desenvolvimento. Especialistas se dedicam a compreender e muito estado nos últimos Daniel, eu não sei se tá cortando. Tá falhando, professor. Eu acho que hoje a internet não está boa para ninguém, sabe? Aqui Vocês estão me também tá ouvindo caindo agora? vento. Agora Melhorou agora, professor. Agora sim. Legal. Então voltamos, né? Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Estamos sim. Agora? Legal. Vamos continuar. Então, contemporaneamente, a gente começou a desenvolver formas em tentar lidar com formas, começou a desenvolver saídas para lidar com a questão de conduzir a sociedade à frente sem ter que necessariamente levar as questões até o último fio, até a cabo. Então, em larga medida, isso inspirou o que boa parte da sociologia chama de um princípio cooperativo. O mundo ocidental passou a valorizar muito a cooperação. Tem 1001 motivos para isso. Pelo fato de que, num espaço de menos de 40 anos, 2 guerras mundiais aconteceram. Tem o fato da sociedade estar se tornando mais complexa, dos problemas estarem se tornando, consequentemente, mais complexos. Há muitos fatores que levam a gente a dizer que é preciso cooperar. Cooperação, na prática, né, é o processo... Deixa eu consertar isso aqui, que está errado. Cooperação é o processo, né, de grupos de organismos trabalhando ou agindo juntos para um benefício comum, mútuo ou algum benefício subjacente. A ideia de cooperar, ela é oposta à ideia de competir por um benefício egoísta. Então, quando a gente fala que componentes individuais que parecem ser egoístas e trabalham independentes passam a trabalhar juntos para criar um sistema complexo e maior do que a soma simples das partes, em geral, movidos por um propósito convergente, a gente está falando que a gente tem um sistema cooperativo. Então, o que a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, é a promoção de uma cooperação.
um docente da Universidade Federal do Amapá está se dispondo a ministrar conteúdos para vocês, que são da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso em função de um interesse mútuo, não é? O interesse mútuo é que a gente tenha uma responsividade, uma capacidade prática mais elevada por parte da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Bem como eu também estou interessado nessa capacidade elevada, até do ponto de vista pessoal meu. Então, nós estamos cooperando em prol de um benefício. A gente poderia, pura e simplesmente, competir de forma egoísta. E eu dizer, não vou cooperar bodega de CETEC nenhuma, hein? A CETEC se organizar é um problema da CETEC. Eu não sou da CETEC. Eu não tenho nada com isso. Eu sou da Unifap. E mesmo assim, não tem que ajudar todo mundo porque eu não sou pago para isso. Seria ilegítimo da minha parte acreditar que a concorrência desregulada é ruim? Não. Não é um erro da minha parte pensar assim. Quem pensa assim não está errado. Quem pensa cooperativamente está certo? Também não. Não tem fórmula mágica. O que a gente tem são caminhos. São caminhos, pura e simplesmente, em que a gente acredita mais ou menos em união de esforços. E não tem fórmula mágica, porque é perfeitamente possível que reuniões de esforços não sejam frutificantes. E aí? Como é que a gente faz? É complicado. É muito complicado. E é para ser complicado porque é humano. Ciência e tecnologia é uma ciência humana. É uma reunião de ciências que são humanas. E essa cooperação que a gente está tendo aqui, bom, longe de dizer que ela está certa ou está errada, ela é o nosso paradigma nesse momento. Como que ela acontece? Essa ação individual cooperativa, em nome de um sistema maior, ou seja, quando cada um de nós se engaja em ser mais cooperativos, ela pode ser induzida ou pode ser espontânea. Pode até mesmo não ser intencional. O quanto um sistema é cooperativo depende do quanto indivíduos e grupos podem agir em conjunto. Porque também não é só uma questão intencional. A gente aqui está reunido de forma espontânea ou induzida? De certa forma, induzida. Eu acho que é totalmente induzida. Totalmente induzida. Uma política da secretaria, da gestão da secretaria, indicou que vocês são induzidos a se capacitar. E eu sou induzido a essa capacitação. Simples assim. Eu vejo dessa maneira, como uma indução. E isso é bom? É. Por quê? Porque, naturalmente, se as coisas fossem apenas naturais, o ser humano continuaria vivendo no máximo 45, 50 anos de idade, como vivia na Idade da Pedra, não é verdade? A gente não teria inventado energia elétrica, telecomunicação, linguagem, não teríamos inventado a penicilina, nem a ciência, na verdade. Então, a ideia do que é natural, claro, a espontaneidade é algo inerente à criatividade. E quando a gente está lidando com inovação e com ciência, a gente precisa preservar sempre a criatividade. Mas daí dizer que espontaneamente as coisas acontecem é difícil. Espontaneamente, quem de nós estaria aqui? Olha, espontaneamente eu estaria, não sei, pendurado numa rede, tomando um banho de praia ou num rio, estaria descansando. Mas e aí o progresso da ciência, tecnologia e inovação? Acontece dessa forma? Então, no nosso contexto de ciência, tecnologia e inovação, é preciso observar que há diversas formas, eu sempre advogo pela diversidade, há diversas formas de criar cooperação entre as partes. Essa cooperação tecnocientífica, que é o motivo da sessão de hoje, gente. Eu estou falando aqui de interação como resultado de cooperação. Ah, então quer dizer que só pode ter
cooperação, onde quer que tenha, só pode haver interação, perdão. Só pode haver interação onde quer que haja cooperação? Não. Não. É possível que as interações ocorram de forma anárquica, não planejada. Às vezes, é até importante. Opa, minha luz se foi. Peraí. Pronto. Já estava achando que era apagão. Esses padrões de cooperação, essa ideia de que todo mundo tem que cooperar o tempo todo, eu tenho um pouco de preocupação com isso. Eu entendo que há certos momentos que os indivíduos têm que se concentrar nas suas atividades e têm que buscar o seu benefício individual. Porque a felicidade, a riqueza, elas são produzidas coletivamente, mas elas se realizam no indivíduo. Então, a indução é importante? É. A espontaneidade é importante? Também é. Você não coloca partes para dialogar criando pautas rígidas. Agora, você precisa ter uma indução à pauta, porque senão cada um fala do assunto. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Que esse equilíbrio é muito importante. Então, com isso eu diria que há dois grandes padrões de cooperação. A cooperação que ocorre espontaneamente, que ocorre em função de oportunidades que são abertas, ou de uma aproximação circunstancial, ou por uma indução à espontaneidade. Como é que eu vou dar um exemplo disso, dessas coisas que eu estou falando? Um primeiro exemplo dessa indução à espontaneidade sou eu dizer o seguinte: pessoal, eu vou ofertar para o secretário, né? Pessoal, eu vou ofertar para vocês uma qualificação. Ah, que legal, é legal. A equipe tem 20 pessoas. Eu vou deixar 15 vagas inscritas. 20 vagas. A oportunidade está aqui. Se inscreve quem quer. A oportunidade de se capacitar foi dada? Foi. Todo mundo é obrigado a ir? Não. Então você induz, mas você preserva algum grau de espontaneidade. Entenderam? Um outro exemplo disso aqui, alusivo. Essa aproximação pode ser circunstancial. Como que uma capacitação pode ser feita de forma circunstancial? Eu estou navegando pelo YouTube para ouvir música, até que eu falo, poxa, o que será que tem de ciência e tecnologia aí? E eu espontaneamente vou lá e faço uma pesquisa. E trombo com conteúdo. E aquele conteúdo é importante. Isso torna esse conteúdo indesejável? Não, de forma alguma. Isso vai fazer com que eu não me capacite? Não, você vai se capacitar. E ainda, há o tipo de cooperação de pessoas se encontrando por um benefício mútuo, fazendo com que a soma dos seus esforços gere um resultado maior do que se esses esforços fossem feitos sozinhos. Um outro tipo de cooperação pode ocorrer de forma ampla, dizendo assim, ó, eu vou 10 aulas, tá aqui. Assiste quem quer. Ficou mudo. Ficou mudo porque a internet está horrível. Eu estou pulando de uma para outra. Vocês estão me ouvindo? Agora Travou um pouco a voz, agora voltou. Eu estou com plano A e plano B. Eu fico alternando de internet para internet. Uma delas funciona. Não é fácil. Uma cai, eu vou para outra. eu tô assim Vocês estão me mesmo ouvindo aqui. agora legal? Posso continuar? Pode continuar. Onde vocês pararam? Onde o meu áudio parou? Na forma espontânea de se fazer as atividades. Você pode, puramente espontânea. Oportunidades abertas. Ó,
o secretário, ao invés de dizer que todo mundo tem que estar, vai dizer para você o seguinte, ó, chamei 10 professores, cada um deu 1 hora de aula aqui, coloquei tudo no YouTube da CETEC, assiste quem quer. Quem não quiser, não assiste. Não é um jeito de induzir, de criar uma espontaneidade de cooperação? É. Cooperação aconteceu. Agora, o usufruto dos agentes é que vai ser facultativo. E existe um outro tipo de cooperação, de padrão básico de cooperação. A induzida ou determinada, que ocorre em função de uma demanda urgente ou de prospecções, de visões, de cenários em que se perceba que existe algum ganho maior a se fazer por essa sinergia. Então, a indução percebe, opa, peraí, a gente tem aqui, vocês estão ouvindo, pessoal? Todo mundo aqui? Tô sim. Sim, tranquilo. Sim. Porque tem gente caindo sucessivamente aqui. Inclusive eu, às vezes. Então, percebe isso aqui, ó. Nós temos aqui uma demanda urgente, ou há um ganho que pode ser feito, e nem todo mundo está envisionando, nem todo mundo está visionando aquele ganho. Então, o que é que eu faço? Eu induzo. Em geral, alguém deixa o microfone aberto para eu saber que tem alguém aqui? Pode ser o André? Tá aberto. Pode ser. Tá Deixa o ok. teu microfone aberto recorrentemente para eu ouvir o ruidinho, porque caiu muita gente, eu estou preocupado, eu caí também, não percebi e está aqui falando sozinho. Tranquilo. Então, obrigado, André. Então, o indutor da cooperação, ele tem uma visão, ele percebe uma circunstância, ele percebe um potencial ou uma demanda, e ele fala, ó, pessoal, nós temos uma demanda urgente, porque a equipe tem um aprimoramento no seu conhecimento sobre ciência e tecnologia. Então, ele induz a fazer desse jeito, fazer resultados esperados, e agora? Esse é um exemplo bem explícito do que é uma indução. Entende? Deu para ficar nítida a diferença, gente? Sim, deu para entender bastante. Legal. Os problemas complexos que a gente tem no mundo de hoje, por uma pandemia, por exemplo, por uma heterogeneidade cada vez maior e por uma consolidação de áreas da ciência e tecnologia, os modelos de cooperação recentes tendem a ser menos de espontaneidade e mais voltados para a indução. Vamos supor que os governos mundo afora deixassem quem quiser produzir vacina para produzir. Você acha que o resultado seria positivo? Daniel tá dando uma. Tá falhando de novo o áudio. Tá bem ruim, é? Deu Tá uma falhada agora. bem complicado. Agora melhorou um pouquinho. A internet a minha acabou de cair também. Daniel, caiu? Daniel? E agora? Agora tá bom. Legal. A gente vai pulando, pessoal. Vamos driblando. É isso mesmo. Infelizmente é por aí. Só alguém deixa o microfone ligado para ouvir o ruidinho e saber que eu não estou sozinho. Vocês chegaram a ver essa... Vocês pararam onde aqui? Alguém me ajuda? Você ia falar sobre os governos produzindo vacina para Covid, se não me engano. Pronto, obrigado, André. A situação da pandemia. Tá? Se os governos pura e simplesmente dissessem quem quiser produzir, que produza. Vou fazer o quê? Vocês acham que o resultado ia ser retardado ou acelerado? Com Acelerado. certeza retardado. Entenderam? A indução, ela em geral, ela acontece em duas situações. Padrão. Quando tem um problema complexo e urgente, e por outro, quando se percebe que tem uma maturidade científica institucionalmente instalada ali, mas que não
está sacando, não está vendo uma potencialidade. Então, em geral, quando uma secretaria de governo ela abre um edital para projetos numa determinada área, o que ela está fazendo? Ela está tentando induzir para ver se esse resultado se acelera. Ou porque ela está lidando com um problema urgente. Essa indução, às vezes, é até mesmo uma demanda vertical. Alguém já viu uma demanda vertical, administrativamente falando? Talvez a Darlene, que eu sei que tem um bom tempo de serviço público, não tem, Darlene? Você já viu alguma demanda vertical? Demanda vertical. É quando o governo vai lá em alguém e fala assim, ó, preciso dessa solução aqui, estou te contratando. Um exemplo dessa demanda. É de cima para baixo, vertical. É um contrato. Ele é de cima para baixo. Eu preciso aqui agora e só você prover. Eu estou te contratando. Tem sim, tem vários contratos. Então, como os problemas têm sido cada vez mais urgentes e há muito potencial que às vezes não consegue ser articulado, não consegue ver o resultado possível, há uma tendência a essa cooperação hoje ser menos baseada em espontaneidade e mais em indução. Mas isso não é fla-flu, isso não é 880. Como é que você hibridiza esses dois princípios cooperativos? O da indução e o da cooperação. Como é que você faz isso? Você pode abrir um edital que induza as candidaturas para lidar com tal tema, mas deixe espontaneidade para que quem quiser cooperar e se juntar para fazer uma proposta, possa fazer. Isso não é ao mesmo tempo espontâneo e ao mesmo tempo induzido? A balança entre esses dois princípios cooperativos, gente, é uma balança que não é exata. E nem é 880. E aí, como consequência desse pequeno predomínio da indução, os ecossistemas de ciência e tecnologia têm sido cada vez mais impelidos a abdicar, pouco a pouco, da espontaneidade na construção das linhas de pesquisa e produção, com a consequência de valorizar as convergências entre as necessidades. Lembra que a gente falou o que a inovação precisa? Necessidade, recursos humanos e apoio financeiro? Então, pouco a pouco, essa espontaneidade, que era um princípio muito comum, as pessoas na área da ciência, na academia, produziam muito o que queriam. Eu quero estudar isso. Não vou falar para vocês onde, mas num curso que eu conheci da área de história, tinha um tema que era ligado à psicanálise com o estudo de palhaços. Tem algum problema na psicanálise? Não. Tem um problema com palhaço? Não. Mas isso tem a ver com história? Não. Não. Para alguns pode ter. Eu acho que não. Respeito quem acha que sim. Não vou dar mais detalhes, porque senão vocês vão jogar na internet e achar, daqui a pouco eu tomo um processo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pouco a pouco, quem lida com o universo acadêmico há mais ou menos 15, 25, 35 anos, vem percebendo que a coisa vem mudando de figura. Que as pessoas vêm sendo cada vez mais impelidas a encontrar saídas que sejam direcionadas para que os estudos, as agendas de pesquisa, as linhas de produção científica valorizem a convergência entre as necessidades, o pessoal instalado e as fontes de financiamento, em prol do desenvolvimento comum de uma região. Então, esses ecossistemas, a alusão a já ouviram falar esse termo, ecossistema de inovação? Sim. Um ecossistema de inovação, ele é como um ecossistema na natureza. O ecossistema na natureza, ele é ordenado?
Não necessariamente. Como um ecossistema natural seria ordenado? Me dá um exemplo. Tem uma ordem que rege a fauna e a flora? Não. Completamente caótico, né? É um equilíbrio que se dá em espontaneidade, não é? Sim. Então, a ideia de um ecossistema de inovação ainda valida um certo princípio de que as coisas são construídas de forma espontânea e elas vão acontecendo. Essa ideia de ecossistema vem cedendo espaço nesse âmbito da espontaneidade cedendo espaço para a indução. Para quê? Para que essa cooperação ocorra de modo estruturado. Porque a galera começou a olhar para a história do desenvolvimento na modernidade, na contemporaneidade, e começou a se dar conta que não existia exemplo de desenvolvimento sem a tal da indução. Que às vezes é preciso pegar na mãozinha. Às vezes é preciso vocacionar. Entenderam? Às vezes você precisa dizer, a prioridade aqui é essa, essa e essa. Porque todo desenvolvimento de uma cadeia produtiva, de uma formação intelectual de alguém, ela é vocacionada, não é? Sim. Eu sou formado... Oi, Você é tem formado em quê, alguém? André? Eu sou engenheiro florestal. André, você teve aula de cálculo? Sim. Você é um engenheiro. Faz sentido, não faz? Sim. Você teve aula de gramática? Não. Por quê? Porque você é um engenheiro. Você tem uma vocação para as ciências exatas ou tecnológicas ou ciências da natureza, não é verdade? Isso. Você não tem que estar estudando gramática. Isso te impede de estudar gramática? Não, óbvio que não. Então as coisas têm um certo vocacionamento. Elas precisam de uma certa indução. Isso quer dizer que você é totalmente induzido? Não, você podia estudar optativas, não podia, André? Podia. Tinha alguns. Só que também é aquela questão que você falou agora, né? Que é aquele. É aquela optativo, mas que tu precisa cumprir uma certa carga, né? Então, não é totalmente optativo. Entendeu? Quer dizer, as coisas para se estruturarem, elas precisam de uma certa indução. É como você fazer a sua janta daqui a pouco. Os ingredientes estão lá na despensa ou na geladeira. Se você não colocar eles na panela, se você não colocar eles na ordem correta, na temperatura correta, tirar na hora correta e colocar numa forma correta, não adianta. Então, todo resultado, ele precisa de um certo grau de indução. Mas ele também não pode ser rígido. Porque ele precisa de uma espontaneidade para que ele possa ter variações, alternâncias que permitam o novo, de repente, mostrar que tem um outro jeito de fazer. Entenderam? Sim. Isso é uma coisa muito importante para a sessão de hoje. Mas muito. Muito mais do que qualquer coisa que eu vou mostrar daqui por diante. É você olhar para as peças, para os players do jogo e perceber que não existe o padrão ou um único padrão. Porque cada conceito, cada expectativa, cada ambiente tem uma necessidade específica, tem um arranjo específico, tem uma maturidade específica. Eu não posso chegar aqui e utilizar a mesma linguagem que eu utilizo com a turma do mestrado. Eu não posso chegar com a turma do mestrado e usar a mesma linguagem que eu uso com a graduação. O conteúdo é mais ou menos o mesmo? É. A ideia, força é mais ou menos a mesma? É. Mas isso
não quer dizer que eu tenho que simplesmente jogar uma coisa do mesmo jeito. Você precisa ter essa gradação, esse equilíbrio. Então, tentando equilibrar essa relação, a bibliografia falou, olha, ecossistema de inovação é muito bacana, mas a gente pode ter resultados mais objetivos se a gente induzir, se a gente estruturar a cooperação em modelos. E um dos modelos mais famosos que eu queria trazer para vocês hoje como um método, que na verdade não é só um método, é uma visão que deriva em método, deriva em estratégia, deriva numa arquitetura de compreensão. Percebe essa figura de linguagem que eu estou usando? Arquitetura de compreensão é como se fosse uma forma de ver o mundo. Então, uma forma de ver cooperação em ciência e tecnologia, muito consagrada, é a da hélice tríplice. Foram dois caras, o Loet Leiderdorf e o Henry Etzkovitz, que são dois gringos ótimos, revolucionários, que olharam para essa ideia de ecossistema e falaram, pô, isso pode funcionar um pouco mais organizado, um pouco mais estruturado. É claro que os críticos desse tríplice argumentam que ela acaba se tornando uma camisa de... Travou, Daniel. Acho que caiu aqui também. Alguém me dá um exemplo aí? Daniel, ele deu uma travada na... Bastante Alguém, grande. onde é que eu parei, André? Me ajuda aí. Estava começando a falar da tríplice hélice, hélice tríplice. Alguém tem ideia por que a figura alusiva é essa, da hélice tríplice? Alguém já viu uma hélice? A gente já conversou um pouco sobre isso, o Rafael já começou a conversar um pouco sobre isso com a gente, né? Que, na verdade, são os setores envolvidos dentro do cenário da inovação, né? Mas eu queria que vocês pensassem na figura de linguagem, no exemplo alusivo. Vocês já viram uma hélice? Eu vejo como 3 elementos que cada um tem. Sim. Eu vejo como 3 elementos, né? No caso, que separados eles meio que não têm muita força, mas que juntos eles conseguem levantar voo, digamos assim, né? Também. Então, quando bacana, tem movimentação Marcelo, é por aí. de forma rápida. Quando eles se tem uma movem movimentação, coordenadamente, eles produzem um efeito. Não é? Isso. Que é um deslocamento. Ou porque empurra alguma coisa feito um ventilador, ou porque puxa uma coisa. Como uma hélice de helicóptero que puxa o ar e com isso faz com que o helicóptero levante o voo, não é assim? Isso. Depende do sentido que está girando, não é verdade? Exatamente. Então, isso aqui é uma hélice tríplice, é um ventilador. Igual o ventilador de teto que está aqui em cima de mim, ele é uma hélice tríplice. Esse é o sentido da metáfora da hélice tríplice. É a estruturação de forças em correlação, gerando um efeito cooperativo em prol de um benefício maior. Então, quando a gente fala em hélice tríplice, em inovação estruturada, na verdade, a gente está falando em conectar pás, que são ferramentas, que são alavancas, em torno de um mesmo centro, de uma estrutura, que venha a potencializar o resultado das partes. Quais são as 3 pás da hélice tríplice que o Etzkovitz e o Leiderdorf criaram?
Quando eles cunharam o conceito, eles viram universidade como academia, indústria como setor produtivo e governo como poder público. Vocês estão vendo essa tela? Sim. Governo. Estão vendo o mouse girando? Sim. Também, né? Governo, Sim. setor produtivo e academia. Pô, mas não é universidade, indústria e governo, Daniel? Pode ser, mas e onde não tem indústria? Não tem produção não tem produção? Só a Tem. indústria, é lógico. Onde não tem universidade, não tem pesquisa científica? Tem. A única forma de governo possível é o governo mesmo, representativo? Ou, por exemplo, uma forma de se organizar e se autogovernar pode ser uma cooperativa? Uma associação? Num contexto como o Amapá, se, olha só, o Instituto Federal, o comércio e cooperativas de produtores se unem, é hélice tríplice ou não é? É sim. E não tem nem universidade, nem indústria, nem governo. Então vocês entendem o que é? Eles criaram a ideia de hélice tríplice como indústria, universidade e governo. É como a bibliografia escreve. Mas você deve ter a flexibilidade para compreender que nem todo lugar que produz ciência é só a universidade. Que nem todo lugar que produz é indústria. E que nem todo lugar que tem a estruturação de um poder com um caráter impessoal e público é governo. Então eu prefiro me referir dessa forma. Governança, academia e setor produtivo. Percebem? Aí, nesse setor produtivo, já que, por exemplo, a falta da indústria, ele pode ser o comércio, o mercado. Pode, é quem produz. Quem produz. Uhum. Startups Aí são setor produtivo. se unem e rodam o negócio, fazer a coisa funcionar. O ecossistema, então, Startups são setor produtivo. Não, não é um ecossistema, Josiane. É exatamente uma crítica ao ecossistema. Porque o ecossistema não tem uma articulação centralizada e induzida, entendeu? tudo solto. O ecossistema é solto, pode ser, eu preferia dizer, sem nenhuma conotação, que ele é caótico. É como a natureza. Ela é caótica. Isso quer dizer que ela é pior, que ela é mais frágil? Não! Mas quer dizer que ela tem uma propensão menor a resultados orientados. Entendo. Porque os problemas são muito urgentes para a gente ter resultado em longo prazo, às vezes. O aquecimento global, a gente vai esperar que surja uma substituição da matriz de carbono? Pode não acontecer, e aí? A gente vai morrer? A questão da Covid, pode ser que a gente adquira uma imunidade de rebanho, e se não acontecer? São exemplos. Cada setor nessa ideia de hélice tríplice é representado por um círculo, uma hélice, com as sobreposições entre as hélices, mostrando as interações. Portanto, a academia é engajada na pesquisa, a indústria se propõe a dar escala à produção e os governos regulam e facilitam. As demais interações vão acontecendo como uma consequência das interações principais. Então, quando você vê essa interação entre indústria e academia, você começa a ter gestores da indústria na universidade e começa a ter professores universitários de ambos os setores da indústria. Você começa a levar o conhecimento científico para o governo e o governo trazer boas práticas para a universidade.
Então, vocês percebem que vai se criando uma trama trilateral ou bilateral de trocas. Sim. A sinergia possibilita primariamente, olhem bem, tem uma coisa importante aqui. A cooperação, ela é primariamente a busca por um resultado que, juntos, é mais elevado do que se cada um fizesse sozinho. Só que quando os indivíduos ou os grupos se engajam na direção de um resultado comum, eles acabam criando efeitos secundários ou colaterais. Por isso a espontaneidade é importante, porque são coisas que às vezes não se prevê. Então, esses indivíduos começam a não só trabalhar por esse objetivo comum, mas eles percebem, pô, mas peraí, dá para eu ver isso aqui também. Ficou uma ideia boa aqui que eu vou pegar. Percebem? É como que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu posso estar perfeitamente aqui, ó, porque a cooperação, nenenê, e no meio de uma coisa que eu falei, vocês falam, poxa, eu podia fazer um mestrado sobre isso, em tal lugar. Quer dizer, essa dimensão secundária também gera efeitos, entendeu? Por isso é importante, quando você promove a cooperação, o meu orientador de mestrado, ele falava isso, né? Quando a gente ia, às vezes, na casa dele e tudo mais, era muito legal, porque eram excelentes papos, né? Era aquele clima agradável do que antigamente se chamava de tertúlia, né? E batia-se muito papo. E uma vez eu falei, pô, cara, muito legal isso aqui. Como é que você faz? Ele é simples. Eu chamo gente diferente para fazer uma coisa em comum. Se eu colocar uma reunião em que todo mundo é médico, ou que todo mundo é professor, ou que todo mundo é do mercado financeiro, vai todo mundo falar da mesma coisa. Agora, quando você mistura e dá uma encaminhada, às vezes, com uma dose de espontaneidade, a coisa vai, entenderam? Então, esse processo de hélice tríplice, ele não é só uma solução, uma forma de solucionar problemas de forma induzida, mas ele também é uma arquitetura que possibilita a transferência de tecnologia, de conceitos, de conhecimentos, de práticas entre as partes que cooperam. Percebem? Por isso que é importante dar espontaneidade. Esse modelo tem sido visto como uma lente através da qual as relações entre universidade, indústria e governo podem ser analisadas. Mas esse instrumento acabou sendo uma ferramenta de formulação de políticas. Por quê? Porque cada vez mais a indústria, quando vai buscar cooperação com a universidade, se preocupa em chamar o governo. Quando a universidade constrói sua política de inovação, ela se importa em chamar o governo e chamar a indústria. E o governo, por sua vez, cada vez mais começa a assumir a dimensão dessas cadeias de valor, junto com as universidades. Muita gente até diz que é importante levar em conta uma quádrupla hélice. Por quê? Porque também tem a sociedade civil organizada. Tem gente que fala que quando você vai fazer desenvolvimento, você tem que criar um espaço para a sociedade também participar. Então já há variações dessa ideia básica da hélice tríplice, desse conceito matricial, que é nada mais nada menos do que da cooperação para a indução. Com que fim? O fim do desenvolvimento científico e tecnológico. Olha aqui. Estão vendo? Percebem aqui?
Alô, alguém? Sim, sim. Legal. Sim. É porque com esse negócio de internet cai, esse internet lusco-fusco, eu preciso que vocês deem sinal de vida às vezes, tá? E Daniel, Complicado. Sou eu? Alguém me chamou? eu só lembrei de um outro tema, que, por exemplo, é que a Tríplice Hélice, o resultado de todo o trabalho dessa cooperação, se de alguma forma atende o terceiro setor. Não entendi sua pergunta, desculpa. O terceiro setor, de que forma essa Tríplice Hélice pode atendê-lo? O terceiro setor? Sim. Ué, você está dando. Podemos dizer que o comércio é um exemplo de terceiro setor? Ou que ONGs são um exemplo? É o segundo setor. O que você está chamando de terceiro setor, então? Ajuda a gente. Comércio. Primeiro setor, governo. Primeiro setor é indústria. Segundo setor. Primeiro E terceiro setor, setor é o governo. comércio. Não, primeiro setor, governo. Segundo, indústria, comércio, mercado. E o terceiro é a setor... sociedade. Não, iniciativas de ONG, instituições sem fins lucrativos, CIPs, operações, associações. terceiro setor. Quer dizer, é a sociedade civil livremente se organizando através de entidades independentes, mas representativas, não é isso? Sim. E aí, por exemplo, o governo não atende o terceiro setor. Na saúde, na segurança. Aí vem uma empresa de sem fins lucrativos que pode, então, atender a sociedade, um déficit de governo. Terceiro setor, então, a partir do momento que se A gente quer saber onde ela se encaixa aqui. Que ela se organize. Não, assim, eu só veio a dúvida essa questão, porque eu gosto de estudar essa questão de primeiro, segundo e terceiro setor. Mas qual é a sua dúvida que eu não entendi até agora? Eu comecei a perceber que essa tríplice hélice, ela trabalhando, ela se desenvolvendo, ela então pode construir produtos e serviços que pode atender esse terceiro setor que não é atendido. O terceiro setor pode ser até mesmo uma quádrupla hélice. Sim. Então, é isso aí que eu queria entender onde encaixaria aí. Ela é mais uma pada hélice. Uhum. Em que ela dialoga com o governo sobre a regulação. Ela se articula com os setores produtivos para cooperar na direção da melhoria da produção. Ela se aproxima da universidade ou do instituto ou da escola para ajudar a montar uma agenda de pesquisa e de ensino mais próxima da necessidade regional. Ela entra como um facilitador, não é isso? Sim, sim. É bem por aí. Porque tem gente que discute a existência de uma quádrupla hélice. Parece uma viagem, não parece? Pois é. Mas não é. É um exemplo, é um outro arranjo. A partir do momento que há toda essa organização, existe, então, um resultado que quem vai receber é a própria sociedade. Sim. Ó, vou mostrar para vocês aqui numa tela projetada um exemplo. Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim, professor. Olha, governo, academia, indústria e comunidade. Aqui, olha. Ou aqui, ó. Ou aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo agora melhor? Sim, sim. Então. Sim, participação. Academia, público civil, indústria. O terceiro setor,
A gente até tinha falado antes da sua pergunta, mas não tem problema, José. A ideia é que você tem entes que têm finalidades muito bem definidas, mas é importante dotar, por exemplo, o sistema S pode ser um exemplo de entidade civil, não pode? Eu acho que ele é mais governo. Não sei, porque ele também tem um certo grau de independência perante o governo, não tem? Em Ele tem mas sim. ele Ele tem Mas sim ele um deve- grau de independência. não- Então, ele o é muito... sistema S é um bom exemplo de como talvez a hélice tríplice seja um conceito matriz, mas que a gente precisa ir adaptando ele com o tempo. Que é natural, nenhum conceito é eterno. Quem tem mania de respeitar a teoria demais é acadêmico chato. Quando a gente é cientista, a gente discute hipóteses alternativas. A gente contradiz o conceito. A gente vai para dizer, não, esse conceito precisa ser atualizado. Ou ele foi superado. E é fato que não é Entende? mais tríplice mesmo, né? O fato eu não sei, mas é uma hipótese que você está lançando e eu acho que é uma hipótese válida. Vai ter gente que vai dizer, não, eu acho que a sociedade civil organizada já tem um espaço dentro do governo. Vai ter gente que vai dizer, não, é preciso que ela tenha independência. Está errado, está certo? Não, são modelos. Sim, O que hipótese garante mesmo, se né? ele é bom ou ruim? Se ele faz sentido ou não para uma determinada realidade. Sim, Vocês viram Bebel. o Big Brother ontem? Eu perdi. Só sei que teve um Sim. Você negócio de discussão de... perdeu? Não, o que você está Assisti. fazendo? Está vendo cinema iraniano, francês? Não faça isso. Você viu, Rafael, o Big Brother? Assisti sim, professor. Fogo no Então, parquinho. não teve um cara que falou que, para ele, um determinado tipo de expressão visual do cabelo não faz sentido nenhum? Sim, falou. Uhum. Teve um outro que falou, não, para mim faz todo sentido. O que garante que faça sentido para um para outro? O que cada um e o outro espera da vida, da realidade, do mundo, se identifica. Exatamente. Isso quer dizer que um está certo, o outro está errado e ponto final? Não, são realidades diferentes. O que essas realidades diferentes precisam fazer? Se respeitar. E a gente respeitá-las. Pronto. Não é por aí, gente? Exatamente. E até pegando o exemplo, né? Por exemplo, a situação do cabelo, como foi colocada, eu também usava o cabelo no estilo Black Power. Só que para mim era mesmo era só um penteado, não era uma questão de resistência. Mas se como alguém era leva como uma coisa política, não tem problema, né, André? Exatamente. É o direito da pessoa. A gente precisa ficar me perturbando? Não. A gente respeita. Legal. É o teu direito. Né? O que não tem direito é um ou outro se ofender, se perturbar, não é verdade? Exatamente. Então é mais ou menos por aí, entenderam? Tem um modelo certo? Não. Não tem. Depende da cultura, depende do arranjo social, depende do contexto. Tentar dizer que um está certo ou outro está errado prejudica o resultado. Por quê? Porque dentro do mesmo estado como o Amapá, que tem menos de 1 milhão de pessoas, o que é a realidade cultural do norte do estado não é a mesma do sul. O que é de um aldeamento indígena não é a mesma de um centro urbano como o Macapá. Quem está certo? Os dois. Está todo mundo certo. Portanto, ninguém está certo, ninguém está errado. Né, André? O que vai imperar aí é o quê? O respeito? É o que deve, né? E a compreensão, ó, essa cultura, esse ambiente aqui tem uma efervescência no qual a sociedade civil reivindica a fala. Então, vamos pensar uma estratégia que contemple, para falar de ciência, tecnologia e inovação, que contemple a sociedade civil organizada. Vão haver culturas em que isso não é um problema. De repente, não precisa. Não tem mesa. Você já viu mesa de 3 pés, Josiane? Já.
Já viu de 4 pés? Muitas. Mas poucas de 3. Qual das duas funciona melhor? Qual das duas Igual. funciona melhor? Ah, Depende, né? depende, é. Quadrado Então, não tem é por como aí. ser 3. Depende do contexto, entenderam? Não existe uma régua para todo mundo igual. Então, se a gente está falando da inovação como resultante de um processo complexo e dinâmico de experiências, a gente está falando de um espiral sem fim de transições. Esse argumento da hélice tríplice em favor da inovação para o desenvolvimento tem base numa revisão desse papel da universidade e sociedade, no qual tem uma revolução acadêmica acontecendo e a universidade incorpora, além do ensino e da pesquisa, o papel de ser um ator ativo do desenvolvimento econômico. Então a universidade não fala, eu não fico só aqui ensinando e pesquisando, eu também posso ser um agente do desenvolvimento. Então, nesse sentido, acontece um efeito curioso, que os grupos de pesquisa começam a falar, poxa, mas e se a gente começar a usar a tecnologia disponível para, por exemplo, montar uma startup? Então é por isso que a gente começa a falar que essas transições, essas transferências de tecnologia, de conteúdo, começam a hibridizar as estruturas, entenderam? Então começa a universidade ter startup, começa a indústria ter um setor de pesquisa, começa o governo a empreender. Percebem como os papéis vão se interpolando? Sim. Seria o ideal, no caso. Né? Mais uma vez, eu não sei se é ideal, André. Por quê? Porque talvez nós tenhamos culturas em que o papel tem que estar bem definido. Não é? Uhum. É como os idiomas. Alguém aqui já estudou letras ou algum idioma? Não, eu não. Não, eu comecei a estudar francês, mas eu não O francês, ele tem uma coisa engraçada, curiosa. Ele dá muito nome novo para as coisas, não dá? O nome das coisas é dado com criatividade, não é assim? Por exemplo, a língua alemã. Alguém sabe ler alemão aqui? Não. Não, é sério. De repente alguém sabe. Quando os caras criaram a Volkswagen, não criaram a Volkswagen? Uhum. Sim. Uhum. Vocês sabem o que quer dizer Volkswagen? Não. Carro do povo, em alemão. Pronto. E pra gente isso é algo... Carro do povo. Volkswagen. Já ouviram falar daquela companhia aérea alemã, Lufthansa? Não. Companhia aérea. As coisas têm uma certa literalidade. Então, há arranjos de inovação que vocês vão se deparar em que as estruturas vão querer emular o papel uma das outras. Então, vai ter pesquisador que vai querer ajudar na construção da política pública. Tem pesquisador que só quer fazer pesquisa e ponto final. E nada mais. Ele não quer empreender. Isso é ruim? Não. É o jeito. Muitas vezes eu vejo gente apressada dizendo porque o pesquisador tem que ser empreendedor. Não, não tem que ser. O que o pesquisador tem que fazer, gente? É uma escolha. Vocês já pentearam o cabelo com colher? Não. Já cozinharam com pente? Não. Pente serve para quê? Pentear cabelo.
Colher serve para cozinhar. Então, pesquisador tem que fazer o quê? Pesquisar e ser bom pesquisador. Ele pode ser empreendedor? Pode, mas ele tem obrigação? Não. Não. Isso faz com que a hélice tríplice não funcione? Hiperespecialização é importante. Agora, é possível que o universitário, que o pesquisador, ele possa estar numa pá da hélice, mas ele queira de vez em quando ir passear na outra. Isso é um problema? Não. De jeito nenhum. Entenderam, pessoal? O que é hélice tríplice? Sim. Vou botar aqui. Pode ser quádrupla, Josiane. Assim, foi muito, muito bom mesmo. Vocês estão entendendo? Não tem um certo ou errado. Não tem um padrão duro e é ponto final, é aquele padrão e acabou. Não. As coisas são dinâmicas, entendeu? O olhar do gestor é compreender o que ele tem disponível e tirar o melhor, não é? Exatamente. Então, conhecer os modelos, verificar o que se adapta à cultura e executar. Ok, pessoal? Funcionou? E aí, Darlene, funcionou? Sim, funcionou. Porque quando a gente está falando dessas interações, a gente está falando nada mais, nada menos de cooperação. A cooperação tem 1001 jeitos de ocorrer. Sacar qual é o melhor e dar as condições para isso acontecer é que é a grande descoberta. Certo, pessoal? Certo, professor. Certo. Como diria certo biscoito. Lembra dessa, Darlene? Certo biscoito? Não lembra? É de um desenho. Não Um lembro. desenho antigo. Deixa eu lembrar qual é o desenho pelo nome. Ai, Pronto, era do Chico Anísio. E tinha um personagem que era Zezé Macedo que fazia. O nome era Biscoito. Aí ele falava, certo, Biscoito? Era certo, Biscoito. Entendeu? Chico Anísio, olha onde é. Eles não sabem nem quem é Chico Anísio, alguns aqui, coitado. Não, eu sei que é. Não, eu adorava Chico Anísio, era super legal. Você Eu gostava assisti também? algumas. Eu gostava ainda não também. tem. Era legal, né? Então tá, pessoal, hoje nós terminamos essa aula de número 2. Amanhã nós temos a aula de número 3. Espero que esteja sendo agradável para vocês, tá? Como está sendo para mim. Está Desejo sendo para sim, vocês muito. saúde, tranquilidade, Amém paz. para todos nós. E é Obrigado, isso, gente. Daniel. Vamos lá. Obrigado, professor. Tá difícil, mas a gente vai conseguir. Tem que conseguir. Com certeza. Não tem Se jeito. cuida, Falou? pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Um abraço a todos.